Provérbio 30, verso 5 e verso 6 está escrito: Toda palavra de Deus é pura. Ele é um escudo para os que nele confiam. Nada acrescente às suas palavras, para que ele não te repreenda e te ache um mentiroso. Essas palavras que estão escritas na Bíblia, ela é, infelizmente, para muitas pessoas sem valor, porque nós vivemos em um tempo em que essa advertência já está escrito. Por exemplo, foi escrita por Salomão e nós estamos a uma distância de Salomão, digamos assim, provavelmente mais de 3.000 anos atrás, digamos assim, né? E nós aqui, brasileiros, nós estamos vivendo num tempo cristão. É preciso ser entendido que Salomão, ele é um membro da primeira igreja de Deus, os israelitas. O Salomão, ele foi considerado um dos homens mais sábios da Bíblia no meio do povo de Israel. E nós estamos, digamos, há mais de 2.000 anos depois de Cristo. E é preciso ser entendido, pessoal, que o tempo de Cristo, ou melhor, o Cristo verdadeiro, o Cristo de Deus, ele foi enviado por Deus. Por que enviado? Porque Cristo, ele já existe antes do mundo ser formado. Então, ele foi enviado por Deus e ele, pela determinação de Deus, ele desceu pela obra do Espírito Santo, foi gerado em Maria e nasceu para salvar o mundo. Mas o mais importante disso é que é preciso ser entendido que, como Israel no tempo antigo era o povo, foi o povo que Deus separou para ser o povo dele, o povo para servir a ele em adoração e suas propriações. Israel pecou, deixou de obedecer a lei e os estatutos que Deus deu a Moisés para que eles pudessem se santificar diante de Deus. E resultado, Jesus veio principalmente para salvar Israel. E seriam eles que deveriam receber Cristo, serem salvos dos seus pecados e caminhar para a vida eterna. Caminhar obedecendo a lei de Cristo, novo pacto, novo mandamento, para, por fim, alcançar a vida eterna, até o último dia de suas vidas. Mas rejeitaram. Resultado, o próprio Jesus já disse em 21:43 de Mateus que Deus, ele tiraria o reino de Israel e daria a uma nação que não era chamada pelo nome dele, ou seja, a outros povos. Por isso que temos aqui agora no Brasil os filipinos, anunciando o caminho antigo, pelo qual o Evangelho de Cristo é distante de nós há 2.000 anos atrás. Mas eu quero chamar um pouquinho a atenção de vocês, meus queridos, para vocês entenderem uma coisa.
Nós estamos num tempo em que, quando nosso Senhor Jesus Cristo ele se fez homem e viveu aqui nessa terra, de acordo com a história, 33 anos, né, como homem, e depois mataram ele. Ele ressuscitou dos mortos e voltou para Deus, de onde ele veio. Essa é a verdade. Mas nós estamos vivendo um tempo em que muitos homens perderam o temor de Deus. Acrescentaram muito as palavras de Deus, pelo qual Salomão já deixou escrito, movido pelo Espírito Santo. Nada acrescente às suas palavras para que não seja repreendido e seja achado mentiroso. Meus irmãos, o Brasil é um país que ele passa a ser considerado nação 500, ou melhor, 1500 anos depois de Cristo. De acordo com a história da humanidade e os mistérios que está escrito, é o país, eu posso dizer assim, de acordo com a Bíblia e com a espiritualidade que tem as palavras de Deus, é o país focado para Satanás enganar toda a humanidade. Eu quero que você entenda que eu estou falando religiosamente e as palavras de Deus devem ser entendidas espiritualmente. Se alguém não tem o Espírito de Deus, infelizmente, vai cair de bandeja nos ardis, no engano de Satanás. Porque nosso Senhor Jesus Cristo disse em 24:5 de Mateus que muitos falsos profetas surgiriam usando o nome dele. Usando o nome dele, e enganaria a muitos. Portanto, é preciso ser entendido que estamos vivendo um tempo que há muitos Cristos, há muitos. E só agora, depois que os filipinos chegou anunciando o caminho antigo, as palavras de Deus, a igreja de Deus, da qual foi edificada por nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós que cremos e tememos a palavra de Deus, passamos a entender que totalmente fomos enganados. E tem muita gente enganada e muita gente sendo enganado ainda. Eu quero reduzir este vídeo deixando o seguinte alerta. Em nome de Jesus, todos os primeiros cristãos eles foram batizados em nome de Jesus. Significa, eles se tornaram membros da igreja, porque Cristo é Deus, Filho de Deus. Em nome de Jesus significa estar na igreja que Cristo edificou. E o engano que Satanás deu aos homens, as pessoas hoje executam a profecia que Jesus falou. Não que Jesus falou profecia para alguém se cumprir como que está agradando ele, mas a profecia que Jesus deixou escrito é que vão usar o nome dele para enganar as pessoas. Então as pessoas hoje é assim. Por exemplo, eu fui batizado pelo pastor na Assembleia de Deus. E ele disse assim: seja batizado em nome de Jesus. Mas estar no nome de Jesus, meus queridos, é estar na igreja que Jesus edificou. Entendeu? Então hoje no mundo tem muitas pessoas que estão falando assim, em nome de Jesus. Mas quando vai examinar profundamente, você é membro de outra coisa. Resultado, o Satanás ele está disfarçado de Jesus Cristo e as pessoas adorando ele, pensando que é Jesus Cristo. E resultado, muitas pessoas já morreram sem esperança de salvação e muitas pessoas
estão morrendo acreditando que Cristo é qualquer coisa. Mas um conselho de amigo que eu dou para todos vocês é: não se enganem com o homem, porque a Bíblia diz que todo homem é mentiroso, mas as palavras de Deus é verdadeira. A igreja de Deus está escrita na Bíblia em diversas partes, em diversos versículos. A igreja de Deus, ele pôs o nome dele porque, de acordo com a Bíblia Sagrada, no dia que Satanás ele fez Adão pecar através de Eva, ele passou a ter parte na vida humana, porque Adão sabia que era proibido comer daquilo que Deus proibiu. Por isso que nós nascemos debaixo das trevas, e a escuridão ela cobriu muitos povos e está cobrindo até hoje. Portanto, meus queridos amigos, o conselho que eu deixo a todos vocês é: aprenda a temer a Deus, porque se você é membro, se você congrega na igreja quadrangular, você está em quadrangular, você não está em Jesus. Todas as coisas que Deus fez, Deus pôs o nome dele, porque Deus é sábio, é o Criador da sabedoria. Deus Todo-Poderoso, ele sabendo que Satanás ia tratar de enganar todo o mundo, ele desde o princípio ele já foi colocando as coisas tudo no nome dele, para que Satanás não tenha parte. Por isso que quando nós nascemos, já estava aqui no Brasil, todo o projeto de Satanás para enganar as pessoas, que é os falsos espíritos disfarçados de Espírito de Deus. E hoje as pessoas carregam isso pensando que é Jesus Cristo. E resultado, muitas pessoas morrem sem esperança. Mas eu deixo para você um conselho: assista o Caminho Antigo. O irmão Hélio Soriano, ele está ensinando as palavras de Deus, como ela está escrito, para que todos nós venhamos nos salvar da condenação futura. Deus abençoe a todos e tenha misericórdia da vida de todos vocês.